Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Paizinho, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, nesta manhã, nós queremos mesmo, Senhor, te louvar, te bendizer e declarar, Pai, o quanto nós te amamos. Nós te amamos, Paizinho. Nós te adoramos, Pai amado. Nós te desejamos, Pai. Nós ansiamos por Ti nessa madrugada, Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Tu és a nossa força, Tu és o nosso alicerce. Tu és a água viva, o pão vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e Ômega, princípio e fim, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, estrela da manhã. Tu és o grande eu sou. Ah, Pai, e nós queremos declarar para o inferno ouvir que nós te amamos, que nós confiamos em Ti e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, absolutamente todas as coisas. E o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia de fôlego de vida. Obrigada, Pai, porque nós podemos nessa manhã respirar. Nós podemos acordar, nós podemos falar, nós podemos ouvir, nós podemos caminhar. Obrigada, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovaram em mais uma manhã. Muito obrigada, Paizinho. Como nós te amamos. Pai, eu também quero nesse momento, Papai, te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ah, Espírito Santo, como nós precisamos do Teu perdão. Pai, a Tua palavra diz, Paizinho, que aqueles que são guiados pelo Espírito não são escravos do pecado. A Tua palavra diz, Pai, que quem vive contigo, tudo se fez novo. Nós não andamos mais escravos do pecado. E todas as coisas se fizeram novas. Então, Paizinho, que o Senhor possa nos renovar nessa manhã. Que o Senhor possa trazer o Teu novo nessa manhã. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, nos exortar, nos direcionar, nos guiar, nos governar, nos dirigir. Ai, Pai, eu também quero nessa manhã, Pai, além de te agradecer e de te pedir perdão, eu quero orar e clamar, Pai, pelo nosso país, pela nossa nação. A Tua palavra diz, Pai, que se o Teu povo se humilhar, se arrepender, chorar, clamar, o Senhor vai do alto dos céus ouvir a nossa oração e sarar a nossa terra. O meu clamor de hoje, Pai, é Espírito Santo de Deus, sara a nossa terra. Nós precisamos, Pai, que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor cure a nossa terra. Cura, Pai, a mentalidade do povo. Abre, Pai, a mentalidade do povo. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que tem um escape. O Senhor abre um caminho no deserto. O Senhor abre o mar vermelho para que o povo hebreu pudesse atravessar. Então, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor também tenha um escape para cada um de nós. Que o Senhor possa abrir, Pai, abrir o mar vermelho, Paizinho. E que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, transformar o Brasil. Pai, nós profetizamos que o Brasil é Teu, Pai. Nós profetizamos que de norte a sul, de leste a oeste, cada canto desse país, cada criança, cada adolescente, cada adulto, todos eles, Pai, são Teus. Satanás não tem poder, Pai, sobre o Brasil. Pai, envia mesmo uma legião de anjos com espada desembainhada de fogo, Pai, sobre o nosso país. Acampa, Pai, esses anjos ao redor do nosso país, para que esses anjos venham guerrear por nós, Pai. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti. Paizinho, eu também quero nessa manhã clamar ao Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo, essa live é Tua. O Senhor tem liberdade nessa live, Pai. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma.
Pai, que o Senhor traga uma palavra revelada, que o Senhor, Pai, traga uma nova estratégia, que o Senhor venha falar conosco, Pai, e revelar a verdade da Tua palavra, os Teus segredos mais ocultos, os Teus tesouros mais escondidos, porque nós precisamos, Pai, da Tua palavra. Senhor, nós não estamos aqui por causa de homens, nós não estamos aqui por causa de negócios, nós não estamos aqui, Pai, por causa de nada, a não ser da Tua presença. É a Tua presença que nós desejamos, é a Tua presença que nós queremos, Pai. Derrama sabedoria, entendimento, conhecimento. Derrama dos Teus dons sobre as nossas vidas, Pai. E que nessa madrugada, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor ama os que Te buscam de madrugada. E nós estamos aqui em mais uma madrugada, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor e declarando, Pai, o quanto nós Te amamos e o quanto nós Te adoramos. Pai, eu quero mais uma vez declarar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo, como Tua filha, como Tua serva, Pai. Usa-me conforme o Teu querer. Usa-me conforme a Tua vontade, Paizinho. O Senhor tem liberdade nessa live. Que nessa live, Pai, aconteça aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor anseia, aquilo que o Senhor quer. Papai, prepara o nosso coração como uma terra fértil. Uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 106. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de novembro de 2022. O nosso 5º dia da reconstrução. Bom dia, Azevedo. Bom dia, Lena. Bom dia, Rachel. Bom dia, Joyce. Bom dia, Paulinha Pimentel. Bom dia, Osana. Bom dia, Arlete. Bom dia, Claudinha Araújo Fioravante. Que saudade de vocês. Bom dia, Toninho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Lu. Quem mais tá aí, meu povo? Bom dia de AZ pra não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém. Bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia, Joilma. Bom dia, Eliane. Bom dia, Maria Toledo. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Osana. Bom dia, Angélica Cândida Galdino. Bom dia, Eliane Bucão. Bom dia, Maílza. Bom dia, Rosa Oliveira. Bom dia, Genivalda Chaves. Bom dia, vou aproveitar enquanto vocês vão compartilhando, enquanto vocês vão, Gilmara, enquanto vocês vão entrando, vou pedir para vocês compartilharem a nossa live. Vocês me ajudam, gente? Vamos compartilhar com todo mundo? Cadê Simone? Bom dia, Simone Rodrigues. Cadê Pastor Gene? Cadê o Pastor Gene, que eu não vi aqui ainda? Vamos lá, vamos compartilhar. Pedir para vocês, compartilha aí comigo, meu povo. Compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Compartilha com todo mundo, de A a Z, pra você não esquecer de ninguém, de 0 a 100. Vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Vamos ver se eu consegui compartilhar aqui. Pronto. Bom dia, Simone. Bom dia. Cadê? Vamos lá. Você tá mandando aí pra todo mundo? Eu tô mandando aqui, ó. Calma aí que eu já tô terminando. Que eu vou mandar pra todas as pessoas. Foi. Prontinho. Compartilhei. Bom dia, Paula Carla. Deixa eu colocar o tema aqui. Enquanto vocês vão... Vai compartilhando aí, povo de Deus. 106/184. Vamos lá. Bom dia, Évila. Bom dia, Francisca. Hoje é dia 5. Prontinho. Vamos lá, enquanto vocês vão compartilhando aí, vai compartilhando, meu povo. Compartilha, compartilha. Vai dando um coraçãozinho aí, que eu vou vendo vocês, vou vendo os coraçõezinhos de vocês. Vamos lá, vou aproveitar e dar os recados pra vocês rapidinho. Ei, meu povo, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube ainda, hoje, agora, nesse momento, é a sua oportunidade de se inscrever. Então, clica nesse botãozinho vermelho aí, escrito
inscrever-se, você se inscreve, clica no sininho das notificações, dá o seu like, dá o seu joinha, você compartilha e você pode deixar os seus comentários. Lembrando que nos comentários, tanto do Instagram quanto do YouTube, você pode deixar os seus pedidos de oração. É isso mesmo. Nós temos uma equipe linda, uma equipe cheia da graça, do poder e da misericórdia de Deus, tá? Que essa equipe ora e intercede todos os dias por vocês. Então, se você tem algum pedido de oração, se você tem alguém que está precisando de algo, você pode deixar os seus pedidos de oração nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram, tá bom? Aqui também tem os selinhos que você pode adquirir, você pode ser um abençoador do nosso ministério através dos selinhos que tá aqui embaixo. Nosso retiro da presença começa, vai ser de 3 a 5 de fevereiro de 2022, é isso mesmo. Retiro da Presença de São Paulo 2023, de 3 a 5 de fevereiro. Nós vamos... Patrícia, por que o Retiro da Presença existe? Porque é um tempo onde o nome já diz, retiro. É para você se retirar da sua rotina normal. É para você se retirar da sua cidade, da sua casa, muitas vezes dos seus hábitos ali, para que você vá, se junte com pessoas que estão no mesmo propósito que você, para buscar mais do Senhor, para conhecer mais do Senhor, para ter dias de Pentecostes, dias de louvor, dias de adoração, dias de cura, dia de libertação. O nome já diz, retiro. É você se retirar da sua rotina, do seu dia a dia, para você estar buscando mais a face do Senhor. E esse retiro, nós vamos finalizar esse propósito aqui de 6 meses, 184 dias. Gente, meu Deus do céu, nós estamos no dia 106, vocês têm noção disso? 106 dias buscando a face do Abba, todos os dias às 3 horas da manhã. Deus é fiel, Deus é fiel. Então, olha só, nesse propósito, então nós vamos finalizar ele com chave de ouro num evento presencial. Um evento que eu quero te conhecer, eu quero te abraçar, eu quero que a gente passou 6 meses juntinhos, né, aqui online, então vai ser lindo o nosso encontro presencial, para que a gente possa se conhecer e buscar mais da presença de Deus juntos. O tema do retiro é encher até transbordar. Encher até transbordar. Então, meu amado, o retiro é para você que quer transbordar da presença de Deus. É para você que quer ser cheio até transbordar. Você sabe o que é transbordar? Transbordar é quando você tem tanto da presença de Deus que você não dá conta de ficar só para você. Você começa a transbordar onde quer que você colocar a planta dos seus pés. Então pensa no retiro que vai ser poderoso. O tema é encher-se até transbordar. Então, esteja junto com a gente, já faça a sua inscrição. Você pode parcelar em até 12 vezes. Lembrando que a inscrição está incluso a alimentação completa e a hospedagem. Então, você faz a sua inscrição, dá para parcelar em até 12 vezes. E você já pode comprar sua passagem ou para o aeroporto de Congonhas ou para o aeroporto de Guarulhos, porque vai ser em São Paulo. Corre, não perca tempo. Faça logo a sua inscrição. As inscrições são limitadas, tá bom? E não deixe para comprar sua passagem em cima da hora também, porque as passagens ficam muito caras em cima da hora, tá ok? Podcast Conhecendo Jesus. Você já assistiu o podcast dessa semana? Você já escutou o podcast dessa semana? Pois é, o nosso propósito, Conhecendo Jesus, por 40 dias, ele também é um podcast, é isso mesmo. Você pode jogar lá no Spotify, na Deezer, na Apple, na Google, na Amazon, em qualquer um aplicativo de música, você pode colocar lá, podcast Conhecendo Jesus com Patrícia Pimentel, que você vai encontrar. São áudios de 12 a 13 minutinhos que vão te ajudar a você conhecer mais de Jesus e a transbordar mais da presença dele aonde você passar. E o propósito Conhecendo Jesus também se tornou este lindo livro. Propósito 40 dias Conhecendo Jesus. Olha só, tá aqui o livro disponível, tá disponível na Amazon, tá disponível para você comprar em todas as livrarias aí online, tá? Logo ele vai estar também nas livrarias físicas. E esse livro
é para você que deseja conhecer mais sobre Jesus. Esse livro é para aquelas pessoas que são fominhas de Jesus, que têm fome e sede de Jesus, que querem adentrar um nível mais profundo de intimidade, que quer conhecer sobre as virtudes e sobre o caráter de Jesus Cristo. Então, aproveita que está chegando o Natal. O Natal fala do quê? Do nascimento de Jesus Cristo. Então, melhor presente de Natal para você dar para sua família, para seus amigos, para seus colegas na empresa, de amigo secreto, é o livro, Propósito 40 Dias Conhecendo Jesus. Chama a gente aqui no direct, você pode já solicitar o seu, inclusive autografado, tá bom? Simbora, meu povo, simbora pro dia 5 do dia. Nós estamos no propósito dos últimos 52 dias do ano de 2022. Reconstrução, baseado no livro de Neemias, porque Neemias demorou 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém, os muros que estavam em ruínas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, vai ter muita gente aqui que vai reconstruir muitas áreas da sua vida nesses próximos 52 dias. Agora não faltam mais 52, nós já estamos faltando 47, né? Porque hoje é o nosso dia 5, então faltam só 47. Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11. Neemias, capítulo 2, versículo 11. Que, gente, Deus é lindo, Deus é poderoso e eu tenho certeza que você vai amar a live de hoje. Eu tenho certeza que muitas chaves vão virar no seu coração através desse livro. Então vamos lá, tá? Tá escrito assim, ó. Neemias capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém. Lembra que Neemias pediu ao rei, pediu as cartas, pediu madeira. O rei enviou ainda uma escolta com soldados com ele. Então Neemias conseguiu chegar no destino bem. Neemias saiu de onde ele estava e foi até o seu destino, que era Jerusalém. Então ele fala, ó, cheguei. Aquele que tem o Senhor, aquele que ora, aquele que busca o Senhor, ele chega no seu destino. Você pode escrever aí, ó, com Jesus nós chegamos no nosso destino. Lembrando que o nosso maior destino é o quê? É o céu. O nosso maior destino é o céu, porque nós não somos, né, desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas a nossa terra, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial, tá? E aí Neemias diz assim, ó, cheguei a Jerusalém. Aí já vai começando a liberar várias dicas, várias chaves aqui pra gente, ó. E depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Vamos lá. Por que Neemias chegou no seu destino e ele demorou 3 dias para sair? E ele faz questão de relatar aqui na Bíblia, ó. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência. Ei, isso significa que Neemias chegou, ele descansou, ele orou, ele agradeceu a Deus, ele avaliou as pessoas, ele avaliou a cidade, ele sondou o lugar que ele estava para depois ele sair. Olha só, Neemias ele não teve pressa. Neemias ele agiu tudo conforme Deus havia ordenado. Então olha só, ele chegou e só depois de 3 dias que ele havia chegado foi que ele saiu de noite com alguns amigos. Então primeira chave aqui, ó, descanso. Primeira chave, ó, quando você chegar num lugar, descanse, avalie, veja onde você tá, veja o ambiente, avalie o ambiente, para depois você querer fazer qualquer outra coisa. Segunda dica, segunda chave de hoje. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Versículo 12. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, quando eu li isso aqui, Deus ministrou tanto meu coração.
Muitas vezes nós abortamos os planos de Deus nas nossas vidas porque nós saímos contando as coisas antes da hora. A gente tem que ser, a Bíblia diz em Romanos 14:8, se eu não me engano, é isso? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir se é Romanos 14:8. Só um minutinho, meu povo. Olha só. Deixa eu ver se é Romanos 14:8. Não, 8:14, é o contrário. Em Romanos 8:14 diz assim, ó, Romanos 8:14. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, olha só, Neemias chegou na cidade de Jerusalém, ele não saiu espalhando para todo mundo o que ele havia ido fazer. Não, ele não saiu espalhando. Neemias ficou, ó, caladinho. Nem para os seus amigos ele contou. Sabe aquele louvor do Leandro Borges? Deus e eu e mais ninguém? Tem momentos na nossa vida que não é pra gente sair contando as coisas pros outros. A gente vai contar, mas tem que contar no tempo certo. Tem que contar na hora certa. O problema é que muitos de nós, Deus dá um plano, Deus dá um projeto, e a gente, ao invés de gerar aquilo no nosso interior, em vez da gente esperar o comando de Deus, a direção de Deus, a gente sai por aí contando pra todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. E é por isso que muitas vezes Deus não revela detalhes do projeto pra gente. Porque se a gente revelasse, se Deus nos contasse, Deus sabe que a gente é linguarudo, que a gente muitas vezes fala mais do que o que deve, que a gente conta pras pessoas o que não deve contar. E aí por isso que Deus não revela. Então, fica caladinho. Espera o tempo certo de Deus pra contar as coisas. É lindo que diz assim, ó. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Então assim, grava isso. Neemias podia ter chegado ansioso, desesperado em Jerusalém e sair contando já para todo mundo. Você não sabe, eu vim aqui reconstruir o muro, Deus mandou, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nananana. Podia chegar naquela ansiedade, naquele desespero. Foi isso que Neemias fez? Não. Neemias teve paciência. Neemias descansou, ele teve calma e ele esperou o momento certo para contar as coisas para as pessoas. Então, nesse tempo de reconstrução, nesses próximos 47 dias que é o que falta, fica caladinho. Tem coisas que Deus vai revelar ao seu coração, tem coisas que Deus vai colocar no seu coração. É pra você, não é pra você contar pra ninguém. E mesmo aquelas coisas que é pra você contar, existe um tempo certo pra se contar. E não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Continua lendo comigo. Diz assim: não levava nenhum outro animal além do que eu estava montado, tá? Neemias, ele confiava tanto no Senhor que ele não chegou na cidade com um monte de cavalos, ele não chegou na cidade com um monte de coisas, não. Ele chegou na cidade carregando exatamente aquilo que Deus direcionou. Muitas vezes a gente está carregando mais do que o que a gente deve. Muitas vezes nós estamos carregando mais coisas do que o que nós deveríamos. Então está escrito aqui, ó, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Versículo 13. Versículo 13 é uma lição para mim e para você. O versículo 13 diz assim: de noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Repete comigo: examinando. Olha só. Saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta de esterco, examinando o muro. Escreve aí comigo. Examine mais. Anota aí, ó. Antes de falar, examine. Gente, quando eu falo pra vocês que eu tô apaixonada. Buenos dias, Ana.
Quando eu falo para vocês que eu estou apaixonada por esse livro de Neemias, é porque existem segredos espirituais nesse livro que, se você tomar posse e você fizer isso na sua vida, você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Neemias chegou carregando só o que precisava ser carregado. Ele ficou calado, ele descansou. Só depois de 3 dias que ele saiu. E quando ele saiu, não foi para contar. Quando ele saiu, foi para examinar. Antes de falar, examine. Ei, Neemias foi olhar, Neemias foi analisar direitinho, com cuidado, no detalhe, aquilo que ia precisar ser feito. Por quê? Porque ele poderia falar algo errado. E se ele fosse falar, se examinar primeiro, ele poderia passar vergonha, ele poderia passar informação errada. Então ele precisava o quê? Ele precisava examinar primeiro, para depois ele comunicar para as pessoas o que seria feito. Sabe por quê? Porque ele havia ouvido falar. Lembra lá no versículo 1, quando ele pergunta para os irmãos dele o que havia acontecido com os muros, e o irmão conta, olha, os muros estão em ruínas. Uma coisa são as pessoas falarem, outra coisa é ele avaliar, é ele olhar. Então isso é um segredo no mundo espiritual. E às vezes vão ter pessoas que vão chegar pra gente e vão falar das ruínas, vão comentar de alguém, vão falar mal de alguém. Ei, examine as coisas primeiro. Examine primeiro. Eu vou contar um testemunho pra vocês, gente. Tinha uma certa pessoa que alguém falava muito mal dessa pessoa pra mim. E só das pessoas falarem mal dessa pessoa pra mim, eu já tinha criado meio que uma resistência dessa pessoa. E eu já não gostava dela. Eu já não falava bem, assim, não falava nem bem nem mal, mas não seguia no Instagram, não queria saber de nada e tal. Ficava na minha. Gente, de um tempo pra cá, eu comecei a ver algumas coisas dessa pessoa e comecei a seguir essa pessoa no Instagram. Essa pessoa é uma bênção. É uma bênção. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa com várias coisas pra ajudar. Gente, a pessoa é uma bênção. Gente, Deus ministrou tanto meu coração. Deus falou assim, filha, antes de você acreditar no que os outros falam e antes de você sair por aí falando que não deve, examine primeiro. Muitas vezes, uma das coisas que nós mais erramos é porque nós ou falamos demais sem ver, ou confiamos naquilo que os outros falam e não examinamos com os nossos próprios olhos. Então aqui é lindo quando fala assim, ó, de noite, versículo 13, de noite saí pela porta do vale. E lembrando, tá? Por que? Eu fiz essa pergunta para Deus. Por que Neemias não saiu durante o dia? Por que Neemias saiu à noite? E a Bíblia faz questão de relatar isso. Ó, de noite. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Sabe por quê que ele saiu à noite? Para não ter alarde, para não chamar muita atenção, porque ele era novo na cidade, as pessoas vendo ele ali examinando podiam desconfiar de alguma coisa e podiam ficar fazendo julgamentos que não deveria. Então olha só, Neemias prudente, direcionado pelo Espírito Santo, o que Neemias fez? Saiu à noite, na caladinha da noite, quietinho, em silêncio, para ninguém ver. O que ninguém vê, ninguém estraga. Então, ei, você, e eu e você, será que a gente está agindo como Neemias? Será que a gente, quando chega nos lugares, a gente espera 3 dias, a gente examina, a gente tem paciência, a gente sai na calada da noite? Será que a gente age assim no dia a dia, nas nossas vidas? Será que a gente tem feito e usado as estratégias que Neemias nos ensina? As chaves espirituais que Neemias nos ensina? Vamos continuar, vamos pro versículo 14. O versículo 14 diz assim, ó. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Olha só, tanto no versículo 13 quanto no versículo 14, os 2 versículos, ele repete que foi à noite e que ele estava examinando o muro.
Eu aprendi, gente, que todas as vezes que a Bíblia fala mais de uma vez, no mesmo capítulo, sobre a mesma coisa, é porque a gente tem que ficar atenta. Então aqui, ó, aqui faz questão de dizer assim, ó, ainda de noite, fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o animal passar. Por isso subi o vale e ainda de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Versículo 16. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo. Tá vendo? De você ficar caladinho, de você fazer as coisas conforme a direção do rei. Olha o versículo 16, o que fala. Os oficiais não sabiam, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. O versículo 17 diz assim, então eu lhes disse, olha só, Neemias chegou em Jerusalém no versículo 11. No versículo 11, Neemias chegou a Jerusalém. Só que Neemias só foi falar com o povo do que ele havia feito no versículo 17. Então, do versículo 11 até o versículo 17. Isso foi o quê? Uma estratégia de silêncio, uma estratégia dele examinar, dele avaliar, dele olhar no detalhe como que seria essa reconstrução. E aí só no versículo 17 é que ele fala para as pessoas. Tá pegando a chave? Você tá entendendo isso? Você tá entendendo? Tá pegando essa chave? Olha só, o versículo 17 diz assim, então eu lhes disse... Olha a maneira como Neemias conta, gente. Olha a maneira como Neemias fala. Aqui tem uma excelente dica também de comunicação, de liderança. Aqui tem uma dica de como você conectar as pessoas no propósito, no seu propósito. Olha como ele fala. Então lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Olha só, primeiro Neemias trouxe a consciência da situação que eles estavam. Então ele fala, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Gente, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O povo já estava em Jerusalém. Eles não sabiam dos muros em ruínas? Lógico que eles sabiam. Lógico que eles sabiam. Mas por que Neemias fez questão de trazer isso à consciência? Às vezes a pessoa ela tá ali vivendo aquela situação há tanto tempo que aquilo já entrou no automático e que ela não tem mais nem consciência do que aquilo significa. Então Neemias trouxe o quê? A consciência para eles. Falou, olha só, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Aí ele fala, ó, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha só, Neemias não fala assim, ó, reconstruam os muros. Neemias não chega lá dando bronca. Neemias não chega lá falando assim, ó, vocês não têm vergonha na cara, não? Vocês estão aqui há tanto tempo, o muro está nessa situação e Deus teve que me levantar lá do outro lado para vir aqui fazer o que vocês não estão fazendo. Neemias podia ter feito isso. Seria inteligente? Não. Seria uma tolice, seria uma burrice. Neemias não chegou lá acusando ninguém, Neemias não chegou lá jogando nada na cara de ninguém. Neemias podia ter falado isso. Gente, acorda. Como vocês moram aqui, vocês vivem aqui, o muro está em ruínas há tanto tempo e vocês nunca tiveram a vontade, vocês nunca tiveram a estratégia de reconstruir esse muro? O que é isso, gente? Não, ele não fez isso. Ei, para você convidar as pessoas, para você chamar as pessoas, você não precisa expô-las. Você não precisa ficar expondo os defeitos. Você não precisa reclamar, você não precisa murmurar. Deixa eu te falar uma coisa. Anota isso aí em nome de Jesus. Quem reclama não prospera. Anota. Quem reclama não prospera. Anota outra coisa aí. Quem fofoca não prospera. Quem reclama, quem fofoca não prospera. Anota mais uma coisa aí. Quem é ingrato não prospera.
Quem é ingrato não prospera. Quem fofoca não prospera. Quem reclama não prospera. A gente precisa entender como Deus é, o caráter de Deus. Então Neemias chega, ele fala assim, ó, vejam que situação terrível que estamos. Ele traz a consciência daquilo que está acontecendo. Aí ele fala, ó, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas. Venham, vamos. Ele fala, vamos reconstruir os muros. Ele se coloca, ele se envolve. Ele tá junto. Ele não reclama. Ele não fala mal das pessoas que moram em Jerusalém. Tá? Ele não aponta o dedo para ninguém. Ele não julga ninguém. Muito pelo contrário, ele traz a consciência do que está acontecendo e ele ainda se coloca junto. Ele fala assim, ó, vamos reconstruir os muros? Ou seja, ele acende uma chama no coração das pessoas de que é possível reconstruir os muros. De que é possível reconstruir os muros. Então ele fala, ó, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então assim, ele não chega acusando, falando que aquela situação é humilhante. Não, ele convida as pessoas e ele fala assim, ó, vamos reconstruir esse muro. Vamos mudar essa história. Vamos mudar essa situação para que a gente não fique mais nessa situação humilhante. Aí olha só, o versículo 18 fala assim, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para a realização desse propósito. Uau! Olha só, vamos lá. Neemias trouxe a realidade do que estava acontecendo, trouxe a consciência do que estava acontecendo. Daí ele contou também o que havia acontecido, de como Deus tinha sido generoso com ele, como Deus tinha atuado, como Deus havia falado com ele e como o rei havia sido benevolente e bondoso com ele, tá? Aqui, ó, deixa claro que fala assim, ó, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Você tem contado como Deus tem sido bondoso com você? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente foca naquilo que a gente não tem? Olha só, presta atenção. Vem aqui comigo. Aqui, acorda. Presta atenção que isso é uma chave. Neemias estava vivendo um cenário. O cenário era o quê? A cidade dele, onde os pais dele haviam sido enterrados, estava em ruínas. Só que Neemias, quando chega para falar com o povo de Jerusalém, ele não focou na destruição do muro. Ele sabia que o muro estava destruído, ele sabia que o muro estava em ruínas, mas ele escolheu falar da bondade de Deus para as pessoas. Você tem situações na sua vida onde os muros estão em ruínas, mas você está escolhendo falar do muro que está em ruína ou da bondade de Deus na sua vida? Você pode ter as duas situações. Você pode ter os muros em ruínas, mas você tem a bondade de Deus ao seu favor. Neemias, ele não ficou focando apenas na destruição dos muros, que os muros estavam em ruínas. Não, ele trouxe a situação, ele trouxe consciência para as pessoas, mas ele fez questão de contar a bondade de Deus para a vida dele. Ei, muitas vezes o que está faltando para que haja uma reconstrução nas nossas vidas, sabe o que é? É a gente contar da bondade de Deus. Por que a gente adora contar das derrotas? Por que a gente adora contar da dificuldade? Por que a gente adora dar uma de vítima? Ó céus, ó vidas, porque a minha vida tá assim, porque a minha vida tá assado. Ah, porque eu tô sem dinheiro, porque eu tô sem trabalho, porque eu tô sem isso, porque eu tô sem aquilo. Você já percebeu como a gente tem uma tendência a ser vitimista e a gente sempre contar muito mais das derrotas, das tragédias, das ruínas do que da bondade de Deus? Eita! Lapada. Existe bondade de Deus. Existe bondade de Deus para mim e para você. Escolha falar da bondade de Deus ao invés de falar daquilo que está em ruínas. Fala da bondade de Deus. Quantas coisas a bondade de Deus tem manifestado na sua vida?
A bondade de Deus de você ter os seus filhos com saúde. A bondade de Deus de você ter uma casa, de você ter uma cama, de você ter olhos, de você ter boca, de você falar, de você enxergar, de você comer, de você ter saúde. Quanto do sol que Deus que brilha todos os dias para nós. A lua, as estrelas, a terra que a gente pode pisar. Quantas coisas da bondade de Deus que existe que a gente não desfruta, que a gente não conta, que a gente não elogia, que a gente não fala, mas a gente prefere falar da desgraça, a gente prefere falar da derrota, a gente prefere falar da maldade de Satanás ao invés de falar da bondade de Deus. Anota aí, eu preciso falar mais da bondade de Deus. Eu preciso falar mais da bondade de Deus do que da maldade de Satanás. Nós precisamos falar do quanto Deus é bom. Essa escolha está em nós. É por isso que a Bíblia fala que na nossa língua está o poder de vida e o poder de morte. Quem bem sabe utilizar, come do seu fruto. É por isso que a Bíblia fala que assim, ó, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, porque no dia do juízo nós teremos que dar conta de cada palavra torpe que sai da nossa boca. Nós precisamos propagar as boas novas, precisamos propagar a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus, a generosidade de Deus, as misericórdias de Deus. Quantas coisas você pode falar hoje da bondade de Deus para sua família, no seu trabalho, na sua igreja? Quantas coisas você pode falar hoje da bondade de Deus? Para de ser um marqueteiro de Satanás. Tem gente que parece que trabalha no marketing do inferno, porque adora fazer propaganda do inferno, adora fazer propaganda de Satanás. Ei, você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Você precisa propagar o céu, você precisa falar de Deus, você precisa falar de Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte, Ele é a rocha, Ele é o alimento. Ele é tudo que nós precisamos. Então, olha só, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E aí ele continua assim, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. Às vezes você não está ganhando a sua família para Deus, porque ao invés de você falar da bondade de Deus, você está falando de Satanás. Ao invés de você falar da bondade de Deus, você está colocando mais medo nas pessoas por causa do inferno, ao invés de falar do amor e da bondade de Deus. Ei, Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é para que a gente tenha medo. Não, é para que a gente tenha amor, para que a gente tenha temor. A gente obedece a Deus não é por medo. A gente obedece a Deus por amor, porque Ele nos ama tanto, 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 que não tem como a gente também não amar Deus. E aí a maneira como Neemias fez, olha só, olha a estratégia de Neemias. Vou repetir para você entender. Neemias, quando soube que os muros estavam em ruínas, ele orou, ele chorou, ele jejuou, ele se entristeceu e ele pediu uma solução para Deus. Deus deu uma estratégia para Neemias. Neemias foi, serviu o rei, mas Neemias estava triste. O rei foi e percebeu que Neemias estava triste. Por quê? Porque Neemias estava sempre alegre. O rei foi e perguntou para Neemias, Neemias, o que você quer me pedir? Neemias não respondeu. Neemias orou novamente, jejuou novamente. E aí sim Deus deu a direção certa para Neemias e Neemias foi e pediu ao rei para que o rei pudesse liberar ele, para que ele fosse até Jerusalém reconstruir o muro de Jerusalém. Ele foi, além de ter pedido para o rei liberar, ele também pediu cartas para que ele pudesse passar nos lugares que ele precisava passar. E ele também pediu madeira para poder usar essa madeira na reconstrução. Ele foi para Jerusalém. O rei mandou uma escolta junto com ele. Quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou, caladinho, pianinho. 3 dias, sem falar nada para ninguém. Depois, ele saiu à noite, ele examinou os muros, ele analisou toda a situação. Eu creio que nesse tempo Neemias também estava orando. Neemias estava pedindo direção para Deus de como falar com as pessoas. Neemias estava pedindo assim, Deus, quebranta o coração dessas pessoas. Quando eu for falar com essas pessoas, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E quando eu chamar eles para a reconstrução, Pai, que eles digam sim.
E aí, quando Neemias foi, Neemias trouxe a consciência para eles do que estava acontecendo ali em Jerusalém. Neemias falou para eles: ei, olha, a gente precisa resolver isso para que a gente saia dessa humilhação. Daí Neemias contou também da bondade de Deus, do quanto Deus estava sendo bondoso com ele em toda aquela situação. E o povo entendeu o chamado. O povo entendeu o propósito de Neemias de reconstruir os muros. E a Bíblia diz assim, ó: eles responderam sim, vamos começar a reconstrução e se encher de coragem para a realização desse bom projeto. Desse bom projeto. As pessoas disseram sim, ficaram felizes e ainda ficaram animadas e encorajadas para a reconstrução do muro. Aí, versículo 19. Só que lógico que Sanbalat e Tobias, né? Sanbalat e Tobias não vai deixar tudo, Satanás sempre vai se levantar, né? Porque se Satanás não se levantar, isso significa que a gente não está incomodando o inferno. Aí olha o versículo 19. O versículo 19 diz assim, ó: quando, porém, Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ai, gente, vamos lá. Presta atenção. Quando você se dispõe a reconstruir algo, quando você se dispõe a dizer sim para Deus, para o projeto de Deus, vão ter muitas pessoas que vão rir da sua cara. Vão ter muitas pessoas que vão zombar da sua cara. Gente, quando eu comecei esse propósito de live nas madrugadas, há quase 3 anos atrás, gente, o que Satanás se levantou, o que Satanás debochou, zombou, as pessoas tiravam um sarro de mim. Aonde eu chegava, as pessoas nem me chamavam pelo meu nome, me chamavam de Abba Pai. Até hoje, muitas vezes, já melhorou, até porque eu não dei nem bola, para essas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você se levantar para executar um projeto de Deus, sempre vai haver um Sanbalat e Tobias, sempre vai haver um enviado de Satanás que vai tirar sarro de você, que vai zombar de você. A pergunta aqui agora é o seguinte: qual é a sua reação diante da zombaria? Qual é a sua reação diante dos ataques de Satanás? Porque aqui deixa claro, ó, quando eles souberam, eles zombaram e desprezaram-nos. Você vai receber desprezo, você vai receber zombaria, você vai receber críticas. Por quê? Porque tudo que Satanás quer é o quê? É parar o projeto de Deus na sua vida. Tudo que Satanás quer é que através das críticas e das zombarias, que você pare. Que você não continue, que você não prossiga no projeto que Deus te chamou. Então, como você tem reagido? Como você tem reagido às pessoas que se levantam para te machucar, para tirar sarro de você, para zombar de você, para dizer que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que você é louca, que isso não tem nada a ver, que fizeram uma lavagem cerebral? Fala pra mim. Aí, olha só. Se rebelaram contra eles, mas olha a resposta de Neemias. Versículo 20. Versículo 20, gente. Neemias 2:20. Grava esse versículo 20 no seu coração. O versículo 20 diz assim: eu lhe respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Ah, meu povo. Essa resposta cala a boca de Satanás. Essa resposta extermina com os planos de Satanás. E eu quero te fazer essa pergunta: qual tem sido a sua resposta diante das afrontas? Qual tem sido a sua resposta diante das zombarias? Qual tem sido a sua resposta diante das situações, dos problemas, das dificuldades? Neemias, ele levanta a cabeça, ele levanta o peito e ele diz o quê?
o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Ah, gente, eu fico imaginando o sorriso de Deus com a resposta de Neemias. Eu fico imaginando Deus no céu dando um sorriso e dizendo assim: esse é meu filho, esse é ousado, esse é corajoso, esse é intrépido. Eu não vou decepcionar ele. Eu não vou decepcionar o meu filho. Por quê? Porque ele disse: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Neemias, ele não coloca a honra para ele, a glória para ele. Ele não fala que o povo está unido. Ele não fala que o povo junto vai conseguir fazer. Ele não fala que o povo vai fazer com que eles tenham sucesso. Não. Neemias fala: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Gente, não tem como algo não dar certo quando você dá a honra, a glória para Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu quero perguntar para você, para quem você tem dado a honra e a glória dos projetos na sua vida? Será que você tem respondido isso? Ou será que quando alguém tira sarro, te zomba, você fala: não, eu vou fazer dar certo, eu vou trabalhar para dar certo, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou capaz, porque eu sou inteligente, porque foi Deus que me mandou, então eu vou conseguir, eu vou fazer. Não. Neemias tirou o seu eu. Neemias rasgou o seu eu. E Neemias fez o quê? O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Será que você pode escrever isso aí? Será que você pode escrever: ei, estamos nos últimos 47 dias do ano de 2022. Será que você pode escrever exatamente isso, ó? O Deus dos céus fará com que eu seja bem-sucedida. Escreve isso aí. O Deus dos céus, o Deus de Israel, o grande eu sou, fará com que eu, Patrícia Costa Pimentel, termine o ano de 2022 bem-sucedida. Você tem noção do poder de você declarar isso? Do poder de você profetizar isso no mundo espiritual? Escreve isso aí. O Deus dos céus fará com que eu seja bem-sucedida no ano de 2022. O ano de 2022 será o melhor ano da minha vida, porque o Deus dos céus fará com que eu seja bem-sucedida. Ei, não tem como Deus não te ajudar. Não tem como Deus não te ajudar a você reconstruir os muros. O Deus dos céus fará com que eu termine 2022 bem-sucedida. É isso mesmo, Eliane. Vai escrevendo, escreve isso, declara isso, gente. Neemias 2:20, lembra dessa palavra todos os dias da sua vida, de hoje até o último dia do mês. Coloca isso na sua cabeça, medita, declara, escreve, profetiza isso todos os dias. Amanhã é terça, levanta e diz: o Deus dos céus fará com que eu termine 2022 bem-sucedida. O Deus dos céus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, fará com que eu termine 2022 bem-sucedida. Declara isso todos os dias. Todos os dias, até o dia 31 de dezembro, declara isso todos os dias. A sua palavra tem poder, profetiza. Não importa a situação que você está vivendo, você pode falar assim para mim: ah, Patrícia, porque você não sabe como eu tô. Você não sabe que eu tô desempregada. Você não sabe que meu filho tá nas drogas. Eu não sei da tua situação, mas Deus sabe. E maior do que a tua situação é o poder de Deus. E eu creio que Deus pode te fazer bem-sucedida ainda no ano de 2022. Eu creio que eu e você podemos terminar 2022 com 2022 sendo o melhor mês da história das nossas vidas. Isso mesmo, Jobson, declara: o Deus dos céus fará com que eu seja bem-sucedido no ano de 2022. O Deus dos céus fará com que eu termine o ano de 2022 bem-sucedida em honra, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo e testemunhando que Ele é Deus. Testemunhando que nada é impossível para Ele. Testemunhando que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, você crê nisso? Você crê nessa palavra? Olha só, vamos encerrar aqui, ó, o versículo 20. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhe diz respeito, você não... Olha isso, gente. Gente, olha o que Neemias disse para Sanbalat e Tobias. Neemias diz assim, ó: ei, mas no que diz respeito a você, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém.
E em sua história não há nada de memorável que favoreça você. Sabe o que é isso? É a gente olhar para o diabo e dizer assim: ei, diabo, você não tem parte na minha vida. Você não tem parte na minha história. Será que você pode dizer isso para Satanás? Satanás, você não tem parte, você não tem direito legal. Foi isso que Neemias respondeu. Ó. Mas você, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Satanás, você não tem parte nem direito legal sobre as nossas vidas. As nossas vidas é do Senhor. As nossas vidas é do Senhor. Satanás, você não tem parte, você não tem direito legal sobre a nossa história, porque nós fomos comprados a preço de sangue, porque o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, nos resgatou e nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, Satanás, tira suas patinhas da nossa vida. Tira suas patinhas, dá o seu grito de derrota, cata os seus mulambinhos e dá licença da nossa vida, porque você não tem parte, você não tem direito legal, porque nós fomos comprados a preço de sangue. Você não tem direito legal, você não tem parte comigo, você não tem parte com a minha família. Nós damos uma ordem pra você, Satanás, cata a tua trouxa, dá o teu grito de derrota e Satanás, e sai fora, e cai fora, porque você não tem direito, você não tem parte e você não tem direito legal, porque nós somos compradas pelo sangue de Jesus. Foi isso que Neemias fez. Foi exatamente isso que Neemias fez. Você não tem direito legal. E ainda disse assim, ó: e em sua história não há nada de memorável que favoreça você. Eita! E na sua história, Satanás, não existe nada de memorável que favoreça você. Você é um caído. Você é um derrotado. Foi isso que Neemias fez. Então, ei, toma posse. Toma posse dessa palavra hoje. Quando eu digo pra vocês, quando eu chegar no céu, eu vou querer conhecer Neemias. Porque ele não só deu a resposta certa, ele não só declarou e profetizou: ei, o Deus dos céus fará com que eu seja bem sucedido. O Deus dos céus fará com que eu seja bem sucedido. Como ele ainda deu um chega pra lá em Satanás. Quando ele ainda deu um chega pra lá naquele povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar posse dessa palavra hoje? Você pode dizer assim: como Neemias, eu vou ser ousada, intrépida, eu vou glorificar a Deus e eu vou dar a resposta certa para Satanás. Como Neemias, eu vou ser ousado, corajoso e vou dar a resposta certa para Satanás, porque ele não tem poder, ele não tem domínio, ele não tem legalidade contra a nossa vida. Aleluia! Vamos tirar um print, meu povo? Toma posse, isso mesmo, Évila. Toma posse no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada por nos mostrar, Pai, de uma maneira tão linda, as estratégias que o Senhor deu para Neemias. Obrigada, Pai, por nos mostrar que Neemias chegou e ele ficou 3 dias, Pai. 3 dias em conexão com o Senhor. 3 dias te buscando, te adorando, te agradecendo. Obrigada, Pai, por nos mostrar que Neemias foi calmo, paciente. Obrigada, Pai, por nos mostrar que Neemias ficou em silêncio no tempo certo, que abriu a boca na hora certa, que examinou os muros no tempo certo à noite. Ah, Pai, o Senhor direcionou Neemias em cada detalhe daquela obra. Desde a saída dele, desde a fala dele, desde o pedido dele ao rei, o Senhor conduziu Neemias, Pai, 100% em cada detalhe, em tudo, Pai. Aí da saída dele, o Senhor liberou, Pai, o Senhor tocou no coração do rei para que o rei enviasse escoltas, Pai, junto com Neemias. O Neemias chegou, Pai, ele ficou em silêncio. Ele examinou os muros. E quando ele foi falar, ele falou da forma correta com as pessoas. Ele pôde, Pai, ali, Pai, trazer todo mundo junto com ele para que o muro fosse reconstruído. E ele também soube, Pai, dar a resposta certa para Satanás. Ele soube falar com as pessoas, ele soube falar, Pai, com os sacerdotes, com os oficiais, para trazer esse povo para junto dele, mas ele também soube dar a resposta certa para Satanás. Ah, Pai, o que eu quero te pedir, Senhor, é que do mesmo jeito que o Senhor guiou Neemias, do mesmo jeito que o Senhor direcionou Neemias, Pai, ensinando ele
Pai, do mesmo jeito que o Senhor colocou no coração de Neemias uma fome e uma sede, Pai, por orar, por jejuar, por te buscar, por ter paciência, calma, tranquilidade, esperar, falar na hora certa, dar a resposta certa. Senhor, derrama essa mesma unção. Derrama, Pai, estratégias, derrama sabedoria, entendimento, conhecimento, para que assim como Neemias, Pai, a gente também possa reconstruir os muros da nossa vida e que, de acordo, Pai, com a Tua vontade, com o Teu querer, que a gente também seja bem-sucedidos, Pai. Que a gente seja bem-sucedidos em cada detalhe daquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Ah, Senhor, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Pai. E nós te amamos. Nos ajuda, Pai, a como Neemias, declararmos a Tua bondade na terra. Pai, que a gente não seja marqueteiro do inferno, que a gente não seja marqueteiro de Satanás, que a gente não saia propagando o inferno, mas que a gente saia propagando o céu, que a gente saia propagando a Tua bondade na terra, Pai. É o que nós oramos, é o que nós clamamos, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvor de hoje, a bondade de Deus. A gente falou aqui, ó, Neemias falou de como Deus era bondoso com ele. Eu quero que você escute esse louvor do Isaías Saad, a bondade de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai falar inteiramente com você. Deus vai falar profundamente com você através desse louvor, tá? A bondade de Deus. Declare a bondade de Deus na terra. Um beijo no seu coração, uma ótima semana, que essa seja a melhor semana da história da sua vida e até amanhã, às 3 da manhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, amo vocês. Até amanhã.